Olá, alunos e professores que nos assistem pelo canal da TV Cultura e pelo aplicativo do Centro de Mídias SP. Bem-vindos à aula de hoje, que tem um tema muito interessante, a importância do movimento. E ninguém melhor para falar sobre esse tema do que a nossa professora de Educação Física, a professora Sandra Mendes. Bom dia e muito bem-vinda. Bom dia, Liliane. Olá, pessoal de casa. Vamos ao trabalho? Mas antes, vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês tiverem um colchonete ou um tapete, deixa aí do ladinho que a gente vai usar daqui a pouco, tá bom? Então, hoje, a nossa aula vai girar em torno de duas questões, tá? Sabemos de todos os benefícios que a prática do exercício físico promove? Será? Então, se a gente já sabe que praticar exercício físico, fazer atividade física faz bem, por que ainda a gente não consegue priorizar na nossa rotina, tá? Essa aula, ela tem como base ali o fundo, a competência 8 do currículo paulista, né? Que é o conhecer, se apreciar, se cuidar da sua saúde física e mental. Tá? Então, assim, tem a ver com autocuidado e com autoconhecimento, né? Então, é eu me conhecer e saber do que eu preciso, né? Que me faz bem, tá? Então, essa aula vai ter um pouco de olhar para si, né? Do que eu faço para melhorar, o que eu posso fazer por mim hoje. Se priorize, tá bom? Então, para a gente iniciar, nós vamos iniciar com um vídeo, né? Ele vai tratar um pouco o quê? Do sedentarismo, vai trazer alguns dados referente à prática ou não de exercício físico pela população. Vamos assistir ao VT? Nessa vida corrida de hoje, deixe tempo para uma coisa bem importante: cuidar da própria saúde. Todos os anos, mais de 3 milhões de pessoas morrem por doenças que podem ser prevenidas com a prática diária de atividade física. A inatividade física já é o quarto mais importante fator de risco de morte no mundo. No Brasil, o último Diagnóstico Nacional do Esporte apontou que quase metade da população brasileira não praticava atividade física. As mulheres praticam ainda menos atividade física do que os homens. Algumas mudanças simples em sua rotina podem ajudar a virar esse jogo. Vai levar um pouco mais de 20 minutos do seu dia. Se seu bairro for seguro, experimente descer do ônibus alguns pontos antes e seguir caminhando até o destino final. Prefira escadas em vez do elevador. Brinque. Dance. Vale até caprichar na faxina. Mas lembre, a frequência é importante. O ideal é praticar alguma atividade física todos os dias ou na maioria dos dias da semana. A duração da atividade pode variar de 10 a 30 minutos no mínimo. O ideal é começar o mais cedo possível. Mas mais cedo ou mais tarde, o importante é começar. Busque se movimentar. Comece a caminhar por conta própria, se for o caso. Na primeira oportunidade, busque apoio de profissionais. Existem projetos gratuitos em muitas cidades do Brasil. Busque conhecer as possibilidades que você tem próximo da sua casa e se arrisque, saia da inércia, se movimente, só tem a ganhar. Para quem está parado há algum tempo, a recomendação é começar devagar. O ideal é procurar uma atividade que exija menor esforço e que você goste de fazer. Encontre um lugar gostoso perto de casa, um parque, uma praça ou uma rua arborizada. Tente fazer parte de um grupo que já pratica atividade física. Alongue-se antes e depois. Beba água, pelo menos um copo antes do exercício e outro a cada meia hora de atividade. Use roupas leves e confortáveis. Reserve um período do dia para a prática de atividade física. Isto lhe trará muitos benefícios. Vai te fazer muito bem, pode acreditar. Incluir a atividade física na sua vida é tão simples que você pode fazer até brincando. Que desafio, hein? Mas antes de iniciar as perguntas aqui no nosso chat, eu queria avisar que hoje a aula é para todo mundo. A gente tá ainda em período de testes. E a partir da próxima semana, vocês vão encontrar as séries de vocês. Então, aqui está todo mundo, a gente vai falar sobre educação física, sobre a importância do movimento. Então, quem tiver perguntas sobre esse tema, entre em contato com a gente pelo chat, que eu vou fazer as perguntas aqui para a professora Sandra responder para vocês, tá bom? Isso mesmo, participe. Vamos fazer um bate-papo sobre a importância da atividade física. Então, a gente precisa da participação de vocês, tá?
Então, como nós vimos no vídeo, né, ele fala um pouco ali do sedentarismo, que é a quarta causa de morte, de uns fatores de risco de morte no mundo, né? E aqui no Brasil, 46% da população não pratica atividade física o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde, né, que são 150 minutos por semana de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física intensa, tá? O país é o 5º mais sedentário do mundo e lidera o ranking da América do Sul. E ainda a gente tem uma causa mais grave. Por que será que isso acontece, né? As mulheres praticam menos atividades físicas que os homens, né? Os dados indicam. Deve ser por causa da rotina. Então, assim, como eu falei, o fundo, a base dessa aula é o autocuidado, o autoconhecimento. Então, vamos se priorizar, vamos aproveitar hoje que vocês estão aí, deixa um pouquinho a elaboração de materiais, a elaboração de aula de lado e vamos praticar alguma atividade física, né? Na verdade, a gente não vai perder, a gente vai ganhar, tá? Além dos benefícios que o vídeo trouxe, né, a literatura científica é repleta de artigos que relatam estudos sobre os benefícios dos exercícios físicos, né? Então, assim, um deles é o reforço do sistema imunológico, havendo quase uma opinião consensual, né? Como isso funciona? Esse mecanismo de melhoria da defesa está associado ao efeito que ele tem na produção dos linfócitos. Então, os linfócitos, o que são, né? São células consideradas natural killers. Elas atuam no sistema inato, tá? Que tem como função destruir as células cancerígenas e células infectadas por vírus. Tá? Então, assim, a atividade física só tem benefícios para a gente. Então, a gente precisa colocar na nossa rotina por causa dos benefícios que ela traz. Tudo bem? Vocês viram que o vídeo fala de atividade física, a hora eu falei de exercício físico. Então, tem alguns conceitos que a gente tem que entender, né? Do que a gente está falando? Será que são as mesmas coisas? Então, agora a gente vai para uma parte da interação. Participe. Você pode colocar no chat ou mandar um vídeo, tá? Então, vocês vão ter 2 questões para responder. Atividade física e exercício físico, embora ambos sejam benéficos, não são a mesma coisa, vocês sabiam? Qual é a diferença entre eles? Tá? E quais são os benefícios da prática do exercício físico? Vocês terão 5 minutos para responder essas questões e, além do mais, vocês vão analisar algumas imagens. Tá? Então, a imagem 1 traz o quê? 2 pessoas subindo a escada. O que é isso? É uma atividade física ou um exercício físico? A imagem 2 traz uma partida de basquetebol, né? Então, se eu jogar basquetebol ali, o que quer dizer? Eu estou fazendo uma atividade física ou um exercício físico? A imagem 3 é uma pessoa praticando musculação. E a imagem 4 é uma pessoa fazendo natação. Vocês terão 5 minutos, a imagem vai ficar passando na tela, tá bom? Para vocês recordarem. Vamos lá? Participem. Muito bem. O pessoal está animado aqui, viu, Sandra? Tem bastante gente interagindo. Eu vou falar algumas coisas que eles mandaram para a gente. Alguns falaram que todas as imagens são atividades físicas, que não tem nenhuma diferença. Outros foram diferenciando o que é uma atividade física do que é um exercício físico, falando da intencionalidade ou de limpar a casa, por exemplo, já pode ser alguma coisa para você fazer um movimento. E também tem bastante perguntas aqui que, se você tem dificuldade de praticar atividade física, o que você pode fazer e como mudar. Você faz uma atividade, mas quer fazer outras atividades, e que tipo de atividade a gente pode fazer em casa. Então, a aula de hoje vai trazer alguns exemplos disso mesmo. O que eu posso fazer em casa, né? Sim, se você tem alguma dificuldade, o que é importante quando você vai começar a fazer uma atividade física? É você ter um acompanhamento de um especialista. Aqui, no caso, é o professor de educação física, tá bom? Mas como no momento não dá, você tem que se conhecer. É por isso que essa aula vai girar em torno de você se perceber no movimento, né? Como que eu me percebo quando eu estou fazendo o movimento, né? A gente está falando do autoconhecimento, tá? A minha postura. Então, quando a gente for fazer a atividade prática, eu vou trabalhar muito isso com vocês, tá? Mas primeiro tem que saber que dificuldade. Se for uma dificuldade em realizar o movimento, é com a prática que você vai conseguir fazer. Agora, se for uma dificuldade de origem clínica, aí tem que ter uma avaliação médica, né, para a gente indicar o exercício mais adequado. Tá? Quanto ao tipo de atividade, a Lili falou aqui que andava de bicicleta, né?
que a pessoa andava de bicicleta e quer fazer outra atividade física. Aí é uma atividade aeróbica. Infelizmente, hoje não vai dar tempo de passar, mas quem sabe outra aula, a gente traz uma ginástica aeróbica para ter a mesma intensidade de pedalar, tá bom? Vamos dar continuidade. Tem mais alguma consideração, Lili? Eles estão dando dicas aqui de como que a gente se movimenta em casa. Você pode... Tem gente que anda no corredor de casa, tem gente que está andando ao redor do carro, tem bastante... tem gente que ajuda a mãe a limpar a casa, acho isso importante. E tem uma pergunta, se nas férias a gente precisa praticar atividade física também. Tem quem fez a pergunta? Não dá para saber ainda, não né? tenho quem. Tá, essa é uma pergunta que eu quero que você me responda ao final dessa aula, tá? Será que é importante eu manter uma frequência na atividade física ou não? Poxa, eu estou de férias, eu quero descansar, tá bom? Então, vamos ver se ao final, ao longo dessa aula, você consegue me responder. E tá todo bom? mundo é unânime aqui que limpar a casa é uma excelente atividade. Gostei. Então, eu também pratico bastante atividade. Só que aí a gente não faz faxina todo dia, né? Pelo amor de Deus. Né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz faxina e coloquei um contador de calorias para ver quanto que gastava. 500 calorias naquele dia, tá bom? Então, assim, é um bom, sim, limpar a casa, só que a gente não vai fazer faxina todo dia, né? Não estou falando de limpar pouquinho, né? Fazer uma limpeza por cima geral, uma limpeza pesada, tá bom? Mas agora a gente vai... pelos comentários ali, eu vi que vocês já sabem diferenciar bem o que é uma atividade física, o que é um exercício físico, né? Então, atividade física é qualquer movimento feito pelos músculos do corpo que tenha como resultado um gasto calórico de energia em valores superiores ao gasto de repouso, né? Então, é o que eu gasto além do que eu ficaria sentado ali no sofá assistindo TV. Então, por exemplo, limpar a casa, andar do quarto para a sala, passear com o cachorro, brincar com as crianças, né? Então, tudo isso, tudo que é movimento além do meu gasto de repouso, pode ser considerado uma atividade física, tá? Já o exercício físico, ele é uma sequência mais sistematizada e organizada, tá? E ele tem um objetivo, né? Então, assim, fazer musculação, por exemplo, fazer aula de natação, fazer aula de funcional, fazer aula de pilates, de yoga, né? Ele é sistematizado e organizado. Tá? Então, assim, você inicia, depois você muda o exercício para melhorar o condicionamento e vai dando sequência nisso. Então, eu faço um programa de exercício físico, né? Em busca de o quê? De um resultado. Tá? Então, a diferença entre os dois é essa. Tudo bem? Mas, Sandra, se atividade física são atividades que são da nossa rotina e exercício físico é mais sistematizado, será que fazer exercício físico é melhor do que praticar atividade física? O que vocês acham, né? Mande aí para a Liliane no chat, tá? O problema é que daqui a pouco eu já vou responder, tá? Eu gostaria que vocês pensassem assim, será que, então, já que eu não cabe na minha rotina fazer exercício físico, né? Eu não consigo ir lá, chego tarde, né? Eu posso manter na minha rotina só a atividade física? Aí depende. O importante é que você procure algo que te dê prazer. Então, você tem prazer em lavar a louça? Parabéns, porque eu não tenho. Bom, e ficar varrendo o chão, né? Mas uma coisa que é bom, brincar com os filhos. Brincar com os filhos também é considerado uma atividade física, né? Você brincar de esconde-esconde, de pega-pega, você dançar, né? Então, é legal a gente procurar algo que caiba na nossa rotina, tá? Então, pensando nessa questão, vamos dar sequência, vamos para o próximo slide. Tanto a atividade física quanto o exercício físico traz benefícios para a saúde, tá? Então, pode controlar o peso, diminui a pressão arterial, reduz o estresse, previne contra as doenças cardiovasculares, contra a diabetes. Qual é a diferença? A diferença é que eles precisam ser realizados regularmente. Então, lembra lá da nossa primeira fala lá do vídeo do sedentarismo, que ele fala que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde são pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada, né, ou exercício físico, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer uma caminhada 30 minutos, 3 vezes na semana. Vai fazer diferença se eu for andar com o cachorro pelo mesmo tempo, 3 vezes na semana? Tá? O problema é que a atividade física, a gente geralmente não mantém uma regularidade nela. Tá? Então, assim, eu poderia fazer aula de alongamento 3 vezes na semana. Opa, então eu vou dançar com as minhas filhas 3 vezes na semana pelo mesmo tempo.
Vocês entenderam? Né? Então, ambos vão trazer os benefícios. Tanto que essa aula eu tinha colocado primeiro a importância da atividade física. Na verdade, a importância do movimento. Você precisa se movimentar. Né? Se vai ser uma atividade física ou um exercício, aí vai ser o que cabe na sua rotina. Né? O importante é você se priorizar neste momento. Tudo bem? Vamos dar sequência. Tem mais alguma coisa, Lili, sobre a questão? Quem tem problemas de saúde pode fazer atividade física, exercício físico, ou tem que esperar a recomendação do médico? Então, primeiro tem que ser avaliado, né? Depende do problema de saúde, né? O médico vai indicar o que você tem. E aí o profissional de educação física vai indicar a atividade física mais adequada. São poucas doenças que têm restrição à não à prática da atividade física. Uma vez, lembra que eu falei lá no início, que elas incidem sobre o sistema imunológico, né? A prevenção de doenças, tudo bem? Né? Então, assim, precisa ter sim um diagnóstico do médico para saber qual que é a doença para se ter o exercício mais indicado. A maioria está falando as atividades que eles fazem aqui e eles acham que fazer as duas coisas seria o ideal. Mas agora, nesse período de pandemia, está todo mundo em casa quietinho, então tem feito atividades dentro de casa, jogando bola, andando dentro de casa, correndo dentro de casa e, pelo visto, todo mundo ajuda a mãe a fazer faxina aqui. As casas estão impecáveis. Está tudo limpinho parabéns. aqui, porque está cheio de gente fazendo faxina. E tem uma pergunta interessante em relação à musculação e à idade. Pode fazer em qualquer idade a musculação ou tem uma idade mínima para começar? Então, existe controvérsias na literatura. Né? Então, assim, existem autores que indicam que pode começar a partir dos 16 anos. Por quê? Vamos pensar na musculação para uma criança. Gente, a criança, qual que é o movimento dela? É brincar, é o movimento mais livre, né? Então, assim, indicado a partir mais ou menos dos 16 anos a musculação, né? O maior consenso da literatura, mas existem controvérsias, tá bom? Estão perguntando se a gente pode fazer atividade física com as sequências que estão aparecendo no YouTube. Qual sequências? Precisa saber, né? Qual vídeo? Lembra, essa aula tem o sentido de você se conhecer e se perceber. Né? Então, a atividade física, o exercício físico, ele tem que trazer benefícios. Né? Aqui a gente vai indicar algum, mas nunca a gente vai tirar a importância do profissional de educação física. Tá? Como a gente está em casa, não está podendo estar em contato, não está podendo estar saindo, então a gente vai fazer algumas sugestões de atividades, né, feitas moderadamente para não machucar. Né? Então, sim, eu consigo analisar esses vídeos? Né? Eu consigo analisar essa atividade física? Será que vai me trazer benefícios mesmo? Ou será que eu vou me machucar? Né? Então, é importante ter a análise de um profissional também. Tem uma pergunta nesse sentido. Quem nunca fez atividade física, como que pode começar? Vamos começar hoje com uma aula de alongamento. Vamos começar com uma atividade leve. Aí, depois que a gente vai ganhando condicionamento, a gente vai para uma atividade mais moderada, né? Começando devagar, tá bom? Então, assim, começa com atividades de pouca intensidade. Então, estou falando aqui do alongamento, por exemplo, do yoga, tá? Mas poderia ser uma caminhada dentro de casa, né? Então, atividades leves. Então, lembrando aqui das aulas que a gente, de aplicativos que ensinam a fazer atividade física, aulas de rumba que tem na internet, e se a gente pode praticar em casa e começar agora, por exemplo. Vocês estão empolgados, né? Então, mais que... Então, o que cabe é você se conhecer, saber o que você consegue fazer. Né? Então, assim, aula de rumba é uma aula de dança, né? É uma aula mais, assim... mais lúdica. Então, sim, né, a gente tem que tomar cuidado com aquelas atividades mais aeróbicas, né, HIIT, por exemplo, né, que tem bastante, faz lá polichinelo, tá? Faz agachamento. Então, se a gente não tomar cuidado com a postura, a gente vai acabar se machucando, né, do que trazendo benefícios, tá bom? Quem tem colesterol alto é obrigado a fazer atividade física? Gente, é assim. Ninguém é obrigado a fazer atividade física, mas se você fizer atividade física, traz benefícios para você e vai te auxiliar também no controle do colesterol. Provavelmente, se você faz um acompanhamento médico, seu médico já indicou isso, né? O que a gente tem que ter em mente? Se eu for por obrigação, eu já não vou gostar da atividade.
né? Então, eu preciso entender os benefícios que a atividade física traz, eu preciso procurar algo que me dê prazer fazer. Né? Então, assim, não vou fazer isso porque eu sou obrigado. Não, né? Eu não posso te indicar, você precisa fazer musculação, eu preciso começar com algo que você goste. E isso vai te dar regularidade na prática da atividade física, tá bom? Então, assim, se você já vem com essa, sou obrigado, então, assim, é grande chance de não funcionar, de você não conseguir regularidade na prática da atividade física. Né? Primeiro passo para eu começar a fazer atividade física é encontrar algo que gosto de fazer. Tem uma pergunta sobre quem mora em apartamento muito pequeno, tem como fazer atividade física? Tem, eu moro em apartamento, tá bom? Sim, você fala assim, Sandra, eu não vivo essa realidade. Vivo sim, eu moro em apartamento e faço minha atividade física todo dia lá. Tá? Eu estava conversando com a Liliane, eu adoro caminhar, fazer atividade ao ar livre, adoro correr ao ar livre, mas não estou saindo, não estou correndo. Acho que é uma situação da gente sim, se respeitar, valorizar os outros, né? Não sou grupo de risco, mas agora não é pensar em mim, é pensar em todos, né? Então, assim, eu gosto de fazer outras coisas também. Então, em casa, eu estou praticando o quê? A yoga, tá bom? Vamos. E aí, bom, Lili, tem bastante gente. Eles estão contando para a gente o que eles fazem. Tem a gente jogando bola, andando de bicicleta no quintal. Tem uma pergunta importante aqui. Qual a importância da respiração durante a atividade física? A respiração auxilia, né, na realização do movimento. Tem duas atividades, uma que a gente vai tratar hoje, mas bem pouquinho, porque não dá tempo, que é a yoga, que trabalha bastante com a respiração, né, e o Pilates também, né, são atividades que usam a respiração para a realização do movimento. Bastante, hein, Lili? Infelizmente não vai dar para a gente responder tudo. Não vai dar para responder tudo, então vamos tem bastante continuar, gente falando porque aqui. senão a gente não vai conseguir fazer, porque essa moça fica falando, e a gente não vai fazer atividade física, né? Bora se movimentar, mas estamos parados, né? Então, posso continuar? Pode. No final a gente volta, A gente tá volta bom? com mais perguntas, tá bom? Pode continuar mandando pergunta. A gente geralmente encontra na literatura os benefícios físicos, né? Então, melhora a circulação sanguínea, melhora o estresse. Então, pouco se fala dos benefícios do exercício físico. A gente está falando aqui da atividade física moderada e regular, tá? Para o cérebro. Né? Então, quando a gente pratica exercício físico, algumas coisas acontecem, né, com frequência no cérebro. Então, o cérebro fica mais forte. Por quê? Porque novas conexões neurais são formadas na hora que a gente se exercita. Tá? Melhora o nosso estado de alerta e percepção. Então, fortalece os neurotransmissores. Né? Então, a célula aumenta as conexões neurais e todo o cérebro, né, ele é ativado, principalmente a nossa parte pré-frontal, que ela é responsável pelo pensamento crítico, né, e pela tomada de decisão. Tudo bem? Melhora a coordenação motora, porque quando eu me exercício, estimulo o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora. Melhoram a capacidade de memorização, retardam o declínio cognitivo e reduz o estresse. Reduz o estresse por quê? Porque reduz o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse. E quando a gente pratica exercício físico, aumenta a produção de hormônios responsáveis pelo prazer. Tá? Então, assim, o exercício físico tem inúmeros benefícios. Né? A gente fica falando, mas como que a gente vai saber desses benefícios? Será que tem mesmo? É praticando. Tá? Então, para enfatizar a minha fala, a gente vai assistir mais um VT sobre a importância da atividade física. Vamos lá? O corpo humano foi feito para se movimentar, é o que afirmam os especialistas. E a falta de atividades físicas pode favorecer o aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, como a obesidade e vários tipos de câncer. Jaci soube recentemente que é diabética. Ela atribui o diagnóstico ao sedentarismo. Agora, por orientação médica, precisa caminhar pelo menos 3 vezes por semana. Fiz uns exames recentemente, já que eu sou diabética, aí eu vou ter que voltar às atividades. Porque se parar, para você voltar de novo, é complicado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo, 1 em cada 3 adultos não pratica exercícios físicos regularmente. O William fazia parte dessa estatística, mas decidiu sair do sedentarismo e começar a correr.
Melhorou a qualidade de vida, perdi um peso, comecei a ter mais ânimo para fazer outras atividades, né? A qualidade de vida em si, no todo, melhora, né? Ainda de acordo com a OMS, o sedentarismo é o quarto fator de risco de morte no planeta. Cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas morrem por ano devido à falta de exercícios físicos. É mais do que a população de uma cidade grande, como Salvador, por exemplo. Então, uma dica para não ficar parado é escolher uma modalidade que dê mais prazer na hora de praticar a atividade física. Faz por questão de saúde, né? Eu me sinto muito bem quando faço atividade física, né? Se eu não fizer pelo menos 3 vezes na semana, eu já sinto falta. Então, o vídeo falou um pouco, né, da importância de fazer atividade física pelo relato de pessoas. Então, você viu a primeira que ela agora era uma obrigação, né, porque ela teve diabetes. Então, é isso que a gente não tem que chegar, a atividade física ser uma obrigação e ser algo que eu escolhi fazer, né, ser algo prazeroso para ter benefício. Então, essa moça já falou durante 30 minutos, nossa, passou rápido essa aula, né, e não se movimentou. Então, agora eu convido vocês a arrastar a cadeira, né, deixar o celular ali, onde vocês conseguem me ver fazendo os movimentos e vamos fazer uma aula de alongamento, tá? Eu escolhi uma aula de alongamento porque é uma aula que geralmente não precisa de material e uma aula que pode ser feita em qualquer espaço, tudo bem? Não se engane lá, se priorizem, tudo, tá? Então assim, não vou fazer, vamos fazer sim, acompanhe, aproveite que vocês estão assistindo a aula e vamos fazer junto, tá? Na aula eu gostaria que vocês refletissem sobre as seguintes questões. Tá? Como você se sentiu fazendo essa aula? Você se sentiu bem? Você se sentiu obrigado? Não gostou? Como está a sua percepção corporal? Então, assim, se eu peço para você fazer uma flexão na coluna, será que você consegue perceber que você fez ou se você precisa de alguém para corrigir? Né? Você consegue visualizar a sua postura no exercício físico sem olhar para o espelho e fazer a correção? Tudo bem? Isso é importante. Por quê? Se você for fazer exercício físico assistindo vídeos, tá bom? E qual movimento você achou mais difícil realizar? Por quê? Aquele movimento que você, não acaba esse tempo, termina logo o movimento. E o movimento que você sentiu mais prazer, foi mais gostoso. A Sandra poderia contar 3 minutos ali, né, que eu ficaria naquela posição. Tudo bem? Vamos lá, lembra do colchonete ou tapete? Deixa ele aí na lateral, nós vamos começar em pé, tá bom? Então assim, afastem os pés na posição dos ombros, né? Sempre contrair o abdômen para adquirir uma boa postura, tá? Coloca a mão na cabeça, puxa a cabeça para a lateral. Trocou. Não esqueçam da respiração. Inspira, expira. Abdômen sempre contraído. Contraído, puxa a barriga para dentro. Isso, mas não fica sem respirar. Apoia as 2 mãos na cabeça. Puxa a cabeça para baixo. Mantendo o abdômen contraído e a posição da coluna. Devagar, estende o braço lá na frente, apoia a outra mão no cotovelo e puxa o braço para a lateral. Se conseguir, olha sobre o ombro do outro braço. Lembra daquela percepção corporal? Então, vê se o seu ombro não está para cima, alinha ele. Trocou.
Une as mãos lá em cima. Estende, amplia seu corpo, cresce. Se puder, olha para a mão lá em cima. Volta devagar. Entrelaça as mãos lá na frente, vira a palma da mão para fora, né? E eu gostaria que você fizesse mesmo uma curvatura na sua coluna, tá? Então, sempre respirando. Volta devagar. Agora a gente vai fazer esse movimento lá atrás, tá? Então, cruza as mãos lá atrás. Lembra, contrai o abdômen para não ficar com a coluna mal posicionada, tá? E levanta os braços. Afasta as pernas um pouco mais além da linha dos ombros, tá? Agora a gente vai segurar lá embaixo. Não tem problema se não conseguir. O objetivo não é tocar no chão, é você sentir alongar, tá bom? Então vamos lá. Contrai o abdômen, desce devagar. Volta devagar, tá? Une as pernas, né? A gente vai descer de novo, tá bom? Então, segura lá embaixo. Devagar, a gente vai sentar, tá? Então senta no chão, no tapete, no colchonete, estende as pernas, né? Traz as pontas do pé para você, ó, mas não levanta o joelho do chão, tá? Deixa ele encostado, tenta segurar lá no seu pezinho. Cuidado com a envergadura da coluna, tá vendo? Volta. Agora a gente vai ajoelhar no chão. Essa posição no yoga se chama posição da criança, tá? Senta sobre os calcanhares e joga as mãos lá na frente, empurrando o bumbum para trás, não tentando estender os braços, mas empurrar o bumbum para trás. Segura nessa posição.
não sobe rápido, né? Apoia os pés no chão primeiro, né? Levanta o bumbum, mantém os joelhos flexionados, gruda o seu queixo no peito e desenrola, né? Sobe devagar, não precisa subir com tudo. E vamos fazer a última posição, que é a posição da montanha. Estende os braços lá para cima e faz uma curvatura com a coluna para trás. Foi rápido, né? Não deu nem 10 minutos, mas eu posso aumentar o tempo, tá? Fazer 1 minuto, eu contei 30 segundos bem rápido ali, tá? Ou eu posso fazer uma sequência, descanso, depois repita outra sequência, tá bom? O alongamento, ele melhora a postura, ele relaxa, né? Então, essa posição da criança que eu fiz, eu gosto muito dela, porque ela fala quando você está muito estressado, é bom fazer, ela atua na sua criatividade, sabe? Está pensando em algo que não sai, você lá, fica um tempo nela, respira, faz com calma, tá bom? Então, assim, esse é um exemplo de atividade física que a gente pode fazer em casa, em qualquer espaço, né? Eu só trouxe 2 posições no chão, tem outras posições que podem ser feitas. Então, o alongamento é uma atividade leve, eu tenho que tomar cuidado com a postura, né? Então, uma ótima atividade para iniciar. Outra atividade que a gente também pode fazer em casa, que eu ultimamente estou praticando e estou adorando, né? É o yoga, tá? Então, vamos assistir o VT para falar um pouquinho dos benefícios do yoga? Vamos lá? O yoga ele surgiu há milhares de anos atrás. As posturas atreladas à prática respiratória ajudam você primeiro a olhar para dentro de você mesmo, onde você vai ter uma consciência corporal, identificando como que você está, e com isso você acaba, além de ter um autoconhecimento, você acaba tranquilizando a sua mente. Então você foca na respiração, foca naquele músculo que está sendo trabalhado, melhoram a flexibilidade, trazem maior força à musculatura, auxilia também no equilíbrio, né? E na tranquilidade da mente, diminuindo o estresse. Qualquer pessoa pode praticar. Existem contraindicações? Sim. A gente faz uma avaliação da pessoa que quer praticar. Aí ela acaba sendo encaminhada para fazer um trabalho de yogaterapia focado naquilo que ela precisa. O meu convite é que vocês procurem um professor qualificado. E o yoga ele já está disponível nas práticas integrativas do SUS. Então, como a gente viu no vídeo também, tem movimentos que podem ser feitos com material ou não, né? Então, assim, ele também trabalha com a amplitude do movimento, com fortalecimento muscular, né? Então, também são práticas que podem ser realizadas no momento que a gente está, dentro de casa e em qualquer espaço, tá bom? É importante, como ele fala, ter um profissional de educação física, né? Mas, ultimamente, o que a gente está vivendo... Hoje não tem assim muita importância se eu vou fazer atividade física ou exercício físico, né? O que a gente tem que entender com essa aula é que ambos vão trazer benefícios para a nossa saúde, desde que a gente tenha frequência, né? E que a gente encontre algo que dê prazer, tá bom? Então, assim, sempre iniciar, não inicie por obrigação, não espere ficar doente para praticar atividade física, mas procure algo, vá experimentando, né? Faça aula de alongamento, yoga, dance, né? Brinque, corra, tá? Então, como ele falou, muitas pessoas estão correndo em volta do carro, estão correndo no corredor de casa, estão dando sugestões de prática de atividade física. A gente vê que não há desculpa para ficar parado, né? Tem mais algum comentário, Lili? Eles comentaram as atividades, alguns conseguiram fazer todos os exercícios, mas nem todo mundo conseguiu. Aquele exercício do braço, que a gente põe o braço aqui, bastante gente sentiu dor. E uma pergunta que é interessante, eu achei pelo menos, que eu também não sei. O que a gente faz antes de começar o exercício? Alongamento ou aquecimento? Ah, boa pergunta. Aí depende da atividade. Para que eu alongo? Para atividade física. Então, hoje eu trouxe o alongamento não como uma parte de aquecimento, né? Sim, por exemplo, eu vou fazer aula de ginástica artística, vamos supor. O que eu vou fazer? Alongamento, porque o alongamento trabalha bastante com a flexibilidade, né? Eu vou jogar um jogo de basquetebol, né? Eu preciso mais de exercícios aeróbicos. Eu posso trabalhar com
eu posso alongar também, que o alongar é aquecimento, mas também posso trabalhar com exercícios aeróbicos, corridas, fazer o suicídio para preparar para o jogo, tá bom? Então, assim, tudo vai depender da minha atividade principal, né? Não existe essa regrinha básica, eu vou fazer alongamento, eu vou fazer aquecimento, né? Ambos são utilizados para preparar o corpo para a atividade física principal. Então é isso, a gente recebeu bastante interação hoje. Não dá para a gente responder todas as perguntas, todas as dúvidas. Tem bastante gente praticando atividade em casa, tentando fazer os alongamentos, ficando em casa, que é isso que é importante. Queria agradecer a todos que acompanharam a gente até aqui, a fazer um agradecimento muito especial à professora Sandra, que conduziu essa aula hoje. Obrigada, Sandra. Eu que agradeço, obrigada a vocês, né? Então, assim, essa aula tem a ver com autoconhecimento e autocuidado. Então, hoje, a dica é se priorize. Então, pense como vocês podem organizar a rotina. Não vamos começar na sexta, mas vamos começar na segunda, para colocar a prática de atividade física ou do exercício físico pelo menos 3 vezes na semana. Tudo bem? Né? Muito obrigada, valeu.